Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Mariana Droga, sou mentora de líderes, neuropsicanalista e consteladora. E estou hoje aqui para te falar por que você resiste à mudança dentro da visão da psicanálise, da neurociência e da constelação familiar. O que me despertou o interesse de falar sobre esse assunto foram as vivências que eu tive com os meus assessorados em atendimentos onde era muito nítido a vertente da resistência. Bom, faz muito sentido falar sobre isso, tendo em vista que a maior parte das pessoas, quando elas me procuram para um atendimento, para uma sessão, até mesmo para uma mentoria, é porque ela está passando por algum desejo de mudança. E óbvio que dentro desse desejo de mudança, além de ter o impulso da mudança, o desejo de se transformar e de ir para outra área da vida, outro acesso da vida, ela também se depara aí com as incoerências dessa mudança. Tudo aquilo que ela internaliza que seja difícil para mudar. Bom, esse ponto de vista vai te fazer ter uma percepção tanto racional, comportamental, dentro dessa estrutura do aspecto da mudança e da onde que você está e para onde você precisa ir para alcançar isso. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que os aspectos internos estão te impedindo a ir para um processo de mudança. Quando você assistir esse vídeo, você vai começar a entender que o passo que você precisa dar não é que você não queira dar, só que você tem informações internas que estão te impedindo de chegar até lá. Bom, para nos ajudar, eu tenho aqui um roteiro. Então, na psicanálise, a gente tem uma livre associação, e por conta disso, para não me perder dentro dessa livre associação, dentro do contexto que eu quero trazer para você, eu tenho aqui um roteiro e vou preferir seguir. Beleza? Por que você resiste à mudança? Bom, eu primeiro quero te dizer que resistência não é preguiça, não é falta de vontade e não é falta de dinheiro. É, na verdade, um mecanismo de preservação interna. É esse cérebro reptiliano tentando te proteger, querendo fazer com que você gaste menos energia, querendo que você preserve a sua identidade hoje. Então, sempre que você passar por um processo de mudança, seja uma oferta de mudança, seja um sistema novo, seja um lugar novo que você precisa ir, seja alcançar um novo patamar dentro da sua carreira, vai vir a resistência. Não é somente o medo do investimento, não é somente o medo da resistência, do passar por aquele desafio, vencer aquele desafio. Só que isso ele não vai ser aparente dentro do primeiro momento. Aquilo vai se mostrar com outras questões, outra situação. Então você vai achar que é falta de tempo, você vai achar que é falta de dinheiro, você vai achar que é falta de vontade, falta de energia, quando na verdade isso é um mecanismo de preservação interna, tentando te manter na energia que você está hoje, para que você não tenha esse gasto de energia, para que você não vá para o desconhecido e para que você não enfrente uma outra parte de você que você não consegue ver. E é justamente nesse momento que você precisa evoluir, e é o que nós vamos fazer aqui. Bom, quando alguém busca esse processo de mudança, eu vou trazer para você dentro do contexto da terapia e da mentoria voltada para líderes. Você se depara com um problema. Você tem uma questão, você tem uma situação onde te levou a determinado problema. Você entende que você precisa de ajuda para agir diante daquele problema e chegar a uma solução. O que te motivou a isso foi o desejo, é esse desejo manifestado que faz com que você vá em busca dessa solução. Então você reconhece que existe uma dor, que existe um problema, que existe um incômodo e que tem algo ali que não está indo bem e que você precisa ir em busca dessa solução. Então você vai atrás de um profissional, você vai atrás de informações, você faz busca pela internet, YouTube, outras redes. Então você vai em busca de alguém que possa resolver esse problema ou alguém que possa validar que isso é um problema de fato. Não é coisa da sua cabeça. Então você vai em busca de informações que vão confirmar se aquilo de fato existe ou não. Até aqui tudo bem, você está na curiosidade de desvendar o problema.
Você tem a dor, você vai atrás de alguém que possa te confirmar que aquilo de fato é uma dor que existe e que de fato aquilo não é algo que você criou na sua mente. Ok. Uma vez que você encontrou esse profissional, vamos dizer que você encontrou a Mariana e talvez foi esse sentido que te fez chegar até esse vídeo, você começa a entender que existe uma solução e que essa mudança ela se torna real, que ela é possível, que ela é concreta, que existe essa solução. E aí, você que estava no impulso do desejo, da busca da solução, você vira uma chavezinha onde você vai para o mecanismo da resistência. Bom, existe dentro da psicanálise essa percepção do desejo de evoluir. Eu internamente entendo que eu preciso ir para um outro lugar. Que o lugar onde eu estou é onde essa dor está me colocando. Ela está querendo me tirar da minha zona de conforto, onde eu preciso evoluir para um outro ponto. Mas quando eu faço esse movimento, eu tenho a resistência, que é esse mecanismo do inconsciente tentando te manter você como está. Nesse ponto de vista, ele está justamente querendo te poupar da dor, porque toda mudança, todo processo de mudança, ele vai exigir de você um ponto, uma postura adulta, onde ele vai te levar para um ponto de dor. Aí entra o grande viés da questão. Você já está na dor do problema, mas a tua mente, o teu inconsciente, ela entende que se você ir para esse outro lugar, você vai encontrar uma dor maior ainda. Então, embora eu esteja sentindo dor, eu estou já vivendo algo conhecido. Porém, se eu for para esse lugar, eu vou viver algo totalmente desconhecido, onde eu não vou conseguir controlar. Então, esse inconsciente, ele tende a resistir, ele teme a essa mudança, porque na cabeça dele, ele vai abrir mão de coisas que ele conhece, de defesas antigas, abrir mão de identidades que para ele já são reconhecidas, onde você vai ter que abordar narrativas diferentes para sua vida. E ele não vai conseguir mais sustentar essa identidade que para ele é familiar e que já pertence a você. Então, nesse ponto de vista do inconsciente, ele vai tentar criar mecanismo de defesas para que você se mantenha naquilo que já é comum e não tenha que lidar com esse desconhecido. Ao fazer esse deslocamento, esse processo da mudança, há lutas internas, onde o inconsciente vai sempre tentar reforçar essa ideia. Você vai projetar isso através do medo da mudança, tentando justificar com fatores externos, com fatores aceitáveis e racionais, onde ele vai tentar justificar com coisas palpáveis e vistas que você já conhece, de modo que você não vá para a mudança. E aí ele vem com o subterfúgio do dinheiro. É a primeira coisa que bate ali quando você precisa investir em alguma mudança. Então vamos lá. Você me procura para um processo de mentoria. E dentro do processo de mentoria você veio através da dor, do desejo da mudança. Quando eu te apresentei essa solução, você começa a ter brigas internas dentro do seu inconsciente, que por esses mecanismos que eu já expliquei, para que essa mudança não ocorra. Só que quando você vai justificar, você vai verbalizar o motivo pelo qual você não vai para essa mudança, você vai entender que é uma questão de dinheiro. Então, você vai tentar vir para mim ou para qualquer outro profissional que você está buscando pela mudança, que o problema pelo qual você não vai conseguir seguir com esse novo passo é porque você não tem dinheiro. Esse é um dos motivos e um dos que mais aparecem. Então, você vem, tá caro, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir pagar, eu vou esperar mais um pouco, agora não dá, eu tenho outras despesas, eu preciso priorizar outros investimentos. Então, a tua mente ela vai sempre criar mecanismos para que você não invista na sua evolução. Dentro disso, o dinheiro ele vai se tornar um álibi perfeito. É exatamente o que a mente precisa se apegar para justificar a mudança, a não mudança, a todo aquele mecanismo que eu já te expliquei antes, que ela vai tentar te proteger para que você não vá para uma nova identidade, porque no inconsciente, você ir para esse novo lugar é uma perda de identidade, então ele vai tentar te proteger. Então o dinheiro, ele sim, ele vai se tornar
um álibi perfeito para que a sua psique possa evitar essa mudança sem assumir o verdadeiro medo por trás dela, sem de fato ela colocar em evidência o motivo pelo qual ela não quer que você mude. Então ela vai justificar que a mudança ou o problema da mudança é por falta de dinheiro, quando na verdade não é. E quando você se volta quando você não faz o passo da mudança. Então vamos lá. Você veio comigo, eu te apresentei a solução. E quando eu te apresentei a solução, você entrou no viés do dinheiro, ok, nesse mecanismo de autodefesa que o problema é financeiro. Então você deixou passar a oportunidade de ter que mudar. E você segue seu caminho, segue sua vida, segue seu roteiro de vida e lá você vê novamente o problema. Ele continua, ele persiste. Só que agora, aí é que vem a grande questão. Ele não vem mais pela inocência. Antes você sentia a dor pela inocência. Você sabia que tinha um problema, você precisava ir em busca de uma solução, mas você não foi. Só que quando você se depara com a solução, alguém trouxe para você que existe uma outra forma de viver, que existe uma solução diante daquele problema, você entra no sentido da culpa. A culpa de ter deixado para depois. A culpa de saber que existe uma solução e você não fez, você não foi atrás dela e você não deu o passo para solucionar o problema. E eu sempre trago isso dentro dos meus atendimentos, que é a inocência. Você pode pecar pela inocência ou você pode pecar pela inocência ou pela consciência. Dentro do aspecto da inocência era o que estava antes, você não sabia que existia uma solução. Você não tinha validado que aquilo era um problema de fato. Mas a partir do momento que você vem em busca de alguém, que alguém confirmou para você que aquilo era um problema e que de fato existia uma solução, você agora estava pecando pela consciência. E o fardo da consciência, ele é maior do que a inocência, porque ele vem revestido com essa culpa. A culpa de ter adiado, a culpa de ter deixado o problema crescer, a culpa de não ter se priorizado e de fato ter resolvido. E tudo isso é psicanálise pura. Você entra nesse movimento do recalcado, entendendo que talvez você poderia ter ido para um outro estágio, mas a culpa ela vai te ruminar. E esse é um dos piores problemas. Porque antes você sabia que existia um problema, você não tinha uma consciência completa, agora você tem. Só que agora, além da consciência completa desse problema, você vem com a culpa de não resolver o problema. E essa ruminação do problema, ele só vai aumentar esse corpo de dor, como se fosse várias células ali incorporando o problema, onde ele vai aumentar, intensificar, materializar todo aquele problema. E daí é quando você vem buscar a solução, mas não vem buscar a solução pelo sentido anterior, que era do desejo pela solução. Agora você vem carregando a culpa. E quando a gente vai com esse problema, quando a gente vai olhando pela percepção da culpa, é necessário que nós possamos primeiro tirar essa camada da culpa para conseguir trabalhar. Então, o que antes o passo seria mais rápido, você, pela culpa, vai ter que ir por um passo mais lento, porque a gente vai ter que primeiro eliminar essas camadas da culpa que foi criada dentro de você, para que a gente possa acessar de fato o problema que originou tudo isso. Ok. Mas dentro do ponto de vista da neurociência, o cérebro ele vai tentar fazer essa resistência para que você não tenha gasto de energia. Aqui também entra muito a questão do tempo. Quando você também justifica que você não pode passar por um determinado processo evolutivo por falta de tempo. E aí é que o cérebro ele vem tentando te economizar energia para que você não vá para esse gasto, onde ele vai ter que buscar outras formas de entender como aquilo funciona e mastigar esse mecanismo dentro de você e processar isso de uma outra maneira. Então, neurologicamente, todo o processo de mudança, ele é desconfortável. Dentro da constelação, eu sempre trago essa vertente do eu adulto e do eu criança. Toda vez que você sai de um lugar do eu criança, que é você sentindo essa dor, e você tentar ir para o eu adulto, que é você indo para esse ponto de evolução,
o seu cérebro ele vai tentar poupar essa energia porque neurologicamente isso é desconfortável. Então ele vai voltar lá naquele sentido dos primórdios, lá no cérebro reptiliano, tentando te proteger para que você não gaste tanto energia, para que você poupe o seu corpo, para que você possa sobreviver por mais tempo. Então, ele tenta gastar o mínimo de energia possível. Ainda é um mecanismo de um cérebro primitivo. Então, dessa forma, toda mudança ela vai exigir foco. Quem que vai assegurar esse processo é o eu adulto. Esse processo de mudança vai te exigir tomada de decisão, que é a decisão de mudar. Seja investindo, seja com gasto de energia, seja com investimento financeiro, mas vai exigir que você vá para um lugar do eu adulto. Toda vez que você está nesse processo de mudança, onde você já sabe que existe uma solução, que alguém te apresentou a solução e você sabe que você precisa ir para esse lugar, é a sua criança tentando resistir a esse processo de mudança. Só que ela nunca vem revestida no sentido de se você investir nisso, você vai morrer. Se você investir nisso, a gente vai gastar muita energia. Se você investir nisso, a gente vai mudar de identidade, eu não vou te reconhecer. Ela não vem com isso. Ela vai vir com outras justificativas. É por falta de tempo, é por falta de dinheiro, eu tenho outras prioridades. Mas o desejo da mudança, ele já existe. Então, é sinal que você já está no sentido de mudança. Porém, você precisa dizer sim para essa mudança. Só que para que você vá para esse sentido de mudança, é o seu eu adulto que precisa estar lá. Então, esse eu adulto é que vai romper os padrões automáticos que esse cérebro vai tentar manter para que você não gaste energia. É que vai criar novos circuitos neurais para que você tenha uma outra visão, uma outra vertente e o seu cérebro ele possa seguir numa outra estrutura de salvação, possamos dizer, de cura. E ele vai consumir essa energia mental. Mas essa energia mental que o cérebro ele vai consumir é energia vital. O que o cérebro reptiliano ele vai tentar te dizer é que isso é uma energia que está te consumindo, ele está tirando de você. Mas na verdade esse processo de mudança ele está te devolvendo a energia porque é uma energia que se retroalimenta. Ou seja, para o cérebro, mudar qualquer processo de mudança significa gasto energético e significa perigo. Então, toda vez que você está no processo de mudança, o seu mecanismo do cérebro tenta te dizer que você está em perigo. Quando lá atrás, dentro da psicanálise, ele entende que existe uma perda de identidade. Aqui, dentro da neurociência, ele entende que você está em perigo. E é por isso que quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de compromisso, o cérebro ativa um sistema rápido, emocional e impulsivo que ele diz: peraí, eu estou em alerta, eu estou em perigo e mexer com isso agora é arriscado. Principalmente se você é uma pessoa muito comedida, aí mesmo que ele aciona esse alerta com mais intensidade. E como o dinheiro, na neuroeconomia, ativas as mesmas regiões de dor física, você também vai tender a tomar uma decisão como se fosse realmente desconfortável. Então, mexer no meu bolso, eu vou estar mexendo no sistema de dor, mesmo que racionalmente você queira essa mudança. Além disso, quando você já sabe que existe uma solução, mas escolhe não mudar, o cérebro entra no que chamamos em dissociação cognitiva, que eu já expliquei para você, que é esse sentido de culpa, é esse estresse, esse acúmulo, esse corpo de dor que a sua mente acaba incorporando, no sentido de que ela já entendeu que há um outro viés, que há um outro lugar que você precisa ir para um processo de mudança, mas você optou por não ir. E essa dissociação, ela vai sempre temer a esse lugar, a esse corpo de dor, e a cada vez mais você sentindo culpa. Então, o que antes era uma solução mais rápida, como eu já falei, ela vai tender a ser uma solução mais demorada. Então, aí você entra nesse sentido de ruminação, de estresse, de cansaço, de sobrecarga, porque você sabe que você precisa mudar e você está aí resistindo a essa mudança. Bom, isso explica por que depois de você adiar toda essa decisão importante que você precisa seguir, o problema ele cresce numa proporção muito maior.
porque você já está consciente que existe um problema e agora você vai para o sentido de dor. Não é espiritual, não é azar, é o próprio cérebro te dizendo, você sabe o que você deve fazer, mas você não está fazendo. Então você entende que ao mesmo tempo que o cérebro tenta te proteger para que não haja mudança, ele também te cobra porque você não mudou. Então você entende que ali há uma briga interna entre eu preciso ir e você não vai. Agora que você não foi, tá vendo? Você deveria ter ido. Ele começa a te culpar com isso, ele te começa a ir na ruminação. Mas olhando dentro do peso da constelação familiar, existe um movimento sistêmico em relação a isso. Existem lealdades invisíveis que te impedem de fazer a mudança. Então agora a gente vai entrar aqui no ponto de vista sistêmico para que você entenda que tudo isso está casado, está interligado. Bom, quando a gente olha para a visão sistêmica e ela esclarece isso, que na constelação familiar toda mudança representa uma ruptura simbólica dos padrões do sistema familiar. A sua família, o seu sistema, ela já está vindo dentro de um padrão que para ela é identificado como familiar. Ela já entende que é dessa forma que funciona. Toda vez que você tenta romper esse sistema, onde você tenta trazer uma nova percepção, ou quando você tenta trazer uma mudança, inconscientemente o teu sistema, dentro de uma visão coletiva, ele tenta te proteger desse mesmo modo. Você entende que a sua criança, dentro dessa visão sistêmica, ela acha que se ela ir para um outro patamar da vida, ela vai se desvincular. Ela vai deixar de pertencer àquele sistema. Por mais disfuncional que ele seja, ela vai tentar manter tudo como foi. Então é aqui que a gente entende que esse pertencimento, essa lealdade a esse sistema, ao ponto de eu não mudar, significa que eu vou deixar de pertencer. Eu não vou mais me identificar com aquele sistema e aquele sistema não vai mais se identificar comigo. Eu vou ser excluída desse sistema. Quando na verdade é o contrário, você está desatando o nó que leva esse sistema para um padrão de dor. E você vai começar a levar esse sistema para um padrão evolutivo. Aí você entra com dinâmicas e lealdades que se aparentam inconscientemente, você vai verbalizar isso com achar que se você crescer, se você se destacar mais do que a sua família, você vai deixar de pertencer. Porque na sua família ninguém se destacou, ninguém rompeu esse sistema. Na sua família ninguém investiu em si mesmo, porque eu vou investir em mim. Se eu começar a investir em mim, eu não vou mais me identificar com o meu sistema, eu vou ser excluído dele, eu vou deixar de pertencer. Na minha família todo mundo se sobrecarrega, por que que eu vou ser alguém que vou levar uma vida com leveza? Se dentro do meu sistema todo mundo levou tudo com muita dureza, com muita dificuldade. Na minha família sempre deu tudo errado, por que que para mim vai dar certo? Então, por que que eu vou seguir um caminho que vai resolver o meu problema? Na minha família, ninguém assumiu uma posição de poder, uma posição honrosa, uma posição de crescimento. Por que que eu vou fazer isso? Você entra em sistemas de lealdade com a família. Na minha família, o homem não pede ajuda, por que que eu vou pedir? Por que que eu vou me permitir ser ajudado? Por que eu vou me permitir ir para um lugar de cura? É isso que a sua mente dentro do sistema também familiar acaba trazendo para você esse sistema de lealdade, onde de fato cria resistências à mudança. Bom, quando alguém tenta mudar, que é quando você vai para esse lugar, onde você procurou um profissional que vai te ajudar nesse processo de mudança, você, dentro do seu sistema familiar, dentro dessa visão sistêmica, eles tentam te proteger. O sistema vai reagir e se apresenta como um medo de falhar. Tá, e se eu investir isso tudo e não der certo? Ou se eu investir e der certo? Porque existe o medo do fracasso e existe o medo do sucesso também. Esse medo de que as coisas de fato vá para um outro caminho, melhore. Mas se isso tudo melhorar, eu não vou mais me identificar, porque eu já me identifiquei tanto com a dor, tanto com as coisas não darem certo, que eu não vou saber me identificar com as coisas dando tanto errado, que eu não vou conseguir me identificar com as coisas dando certo. O medo de ultrapassar um ancestral teu, mas o meu pai, a minha mãe, elas não vivenciaram isso. Como é que eu vou viver isso?
Como é que eu vou romper isso dentro do meu sistema? O medo de abandonar a dor que une o sistema, e existe isso. O sistema ele se identifica tanto com o corpo de dor que ele acha que esse corpo de dor e ele é um só. E quando você vai para um processo de mudança, você acredita que ir para esse processo de mudança vai fazer com que você perca a identidade do sistema. Mas isso não é um motivo real, é um motivo de dor. É um motivo pelo qual o inconsciente daquele sistema está pedindo para que você se mantenha resguardado, guardado no sistema de dor, para que você não vá para um ponto de evolução. E é aqui que você tem que de fato evoluir, porque o seu sistema inteiro vivenciou dores e você também está carregando essa dor. Mas a partir do momento que você busca a solução, também é um convite do seu sistema para romper essa dor. Você está sendo escolhido por esse sistema para ir para um outro lugar. Então, quando você diz que está caro, quando você olha para um processo de mentoria ou para qualquer outro investimento que você precisa evoluir, investir para evoluir, onde você está dizendo que está caro, na verdade, o que você está dizendo? Eu tenho medo de quem eu preciso me tornar. Eu não sei se posso romper com o que eu aprendi, com tudo aquilo que tu carrega dentro da tua memória, dentro da tua primeira e segunda infância, dentro do teu sistema familiar, dentro da tua ancestralidade, o que vocês trazem de mudança. Você tem medo de romper e não se identificar com o novo eu. Ou você não sabe se merece essa transformação. Entra esse senso de merecimento, ninguém se transformou, ninguém evoluiu, por que eu vou fazer isso? Eu não estou pronto para deixar essa identidade que foi construída dentro do meu sistema e construir uma nova identidade. Eu tenho medo de perder o amor e o pertencimento do meu sistema. Então, para isso, eu evito essa mudança. Então, isso tudo é muito mais profundo do que o dinheiro. Então, saiba que toda vez que você precisa investir em algo que você não está investindo, não é por falta de dinheiro, é por todas essas lealdades que você carrega dentro de você. Então, aqui para que você possa entender que o processo de mudança ele é muito mais uma questão inconsciente do que consciente. Conscientemente, você está dizendo que é falta de tempo, você está dizendo que é falta de dinheiro, você está dizendo que o momento não é o mais propício, mas que, na verdade, são todas essas consciências internas e o inconsciente tentando te proteger dentro de uma visão arcaica de que você deve continuar aonde você está. Então, a maior resistência aqui é não buscar a mudança. O maior perigo é você não mudar. O maior perigo é você não ir para outro lugar. O maior perigo é você saber que precisa mudar e você não tomar a decisão de mudar. Então, a resistência à mudança não é psicológica, não é financeira, ela é identidade do sistema. Uma identidade arcaica que precisa ser rompida também para que esse sistema possa evoluir. Porque quando você investe em você, quando você desata o nó do seu sistema, você também está contribuindo para que o seu sistema possa evoluir, além de você evoluir. E você é escolhido para seguir nesse processo de mudança. Quando você entende isso, você fica mais leve. Você olha para suas próprias travas e para as travas de quem faz parte do seu sistema e você consegue chegar ao ponto que você precisa chegar. Porque ninguém resiste à mudança por falta de vontade. Você resiste à mudança porque existe um nível mais profundo que acredita que mudar é uma ameaça à sua sobrevivência. É tanto emocional quanto sistêmica. E é nesse ponto que entra o meu trabalho. É nesse ponto que eu posso te ajudar a desenvolver, a sair do lugar de dor e ir para o lugar de leveza. É um processo profundo de consciência, onde todos eles vão te levar a se tornar uma pessoa melhor, no sentido de que você vai olhar para a vida com mais leveza, te tornando uma pessoa onde você vai olhar para as questões e situações e não vai se sentir mais engolido por elas. E sim, agora você toma a decisão de mudar. Você toma a decisão de ir para um lugar melhor. Que quando os problemas eles vão surgir, você já não vai mais olhar com olhar de desespero, com olhar de fuga ou com olhar de luta, querendo vencer, rasgando na força do dente. Não, você vai olhar para aquilo com um processo de leveza.
tendo consciência exatamente do que está acontecendo, como está acontecendo, a posição que você precisa tomar para ir para esse lugar. Então, é mais uma ferramenta de libertação. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, eu te peço que você curte, compartilha, envia para aquele amigo, para aquela pessoa que você sabe que precisa passar por um processo de mudança, está resistindo. E se você chegou até aqui, é sinal que o teu coração está pedindo por uma mudança. A tua alma está ansiosa por isso. Então, me procura para um atendimento terapêutico ou até uma mentoria de liderança desperta que vai te ajudar a seguir desse estágio de dor e ir para um estágio evolutivo. Eu sou Mariana Droga, sou neuropsicanalista, mentora de líderes e consteladora. Estou aqui para te ajudar. E os meus contatos estão na bio e eu estou aqui para te mostrar que existe um caminho de leveza e de sucesso. Até mais e até o próximo vídeo.